Como é que você conseguiu mudar a direção da sua vida e sair dos palcos? Nessa época aí de 2006, 2007, que você comentou. Como é que eu consegui? O que te fundamentou inicialmente? E como você foi macho de fazer isso acontecer? Bom, eu tava na Austrália e na Nova Zelândia, tocando, tinha uma tour lá, a gente tava com 9 datas entre a Austrália e a Nova Zelândia. E quando a gente chega em Christchurch, nós ficamos 4 horas para sair do aeroporto e tava um caos, e não sabia o que era. Quando a gente sai, quer dizer, mediram a temperatura e tal, mas ninguém sabia o que era. Falavam que era uma gripe, que era uma questão sanitária. Uhum. Aí conseguimos fazer as datas, estava com aquela história que eu cancelar os eventos, mas não afetou ainda naquele período. Então, terminamos os eventos, as datas na Nova Zelândia, aí as companhias aéreas pararam de voar. Aí eu fiquei lá uns 17 dias. Aí é quando eu volto para a Europa que o bicho pegou. Então, eu chego na Europa no dia 7 de março. Quando deu o dia 8 de março, eu tive 16 contratos cancelados. E o meu verão em 2020 estava um espetáculo. Meu Deus. Eu tinha 29 datas já no início do ano de 2020. Só de verão, festivais e... Aí quando eu perco todos os contratos no final de abril, aí eu falei, e agora, o que é que eu faço? Porque eu nunca fui um cara de boas finanças. Nunca soube juntar dinheiro, porque até ali então eu carregava um dilema que era tipo assim, que adianta eu ter dinheiro e você não? Então você já faz ideia do que eu fiz com o dinheiro que eu ganhei, né? Era só assim. Aí ele falou, e agora? Aí naquele mesmo período aconteceu o quê? Aquela chuva, vamos fazer live. E eu não queria de forma alguma. Mas eu não sabia o porquê que eu não queria. Vamos fazer live. Eu não quero. Aí, tanta pressão, até fui tentar fazer, só que eu moro numa área rural. Então, não tem fibra ótica. Era ainda ADSL. E aí a live não sustentava e tal, e eu não tava com equipamento, aí larguei de lado. E o povo cobrando. E aí quando vem o fã e cobra, pô, eu quero te ver, tô em casa, tô desesperado. Então já que é pra fazer live, então eu vou fazer uma live de bate-papo, de assuntos que vão pelo menos acalentar o coração. Aí é aí que eu começo a achar a direção. Porque aí os papos que eu tava fazendo estavam tocando muito na questão de espiritualidade, questão de como é que tá o seu mental, como é que tá o teu emocional. Aí uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. Até que um dia a esposa me mostra o seguinte áudio. Eu não sei se eu vou conseguir falar ele todo, mas era assim: o melhor investimento da sua energia e do seu tempo, vivenciando momentos de dificuldade, momentos de dificuldade, é você investir em autoconhecimento, para que você possa ter ferramentas para aquilo que a vida vai lhe cobrar. Aí quem assina o áudio é Pedro Calabres. Espetáculo. E o Pedro, ele é uma autoridade no Brasil da neurociência, PhD, num monte de coisa. É um dos avatares da nova era. Ele, professora Lucilena Galvão, Tânia Mujica, professor Clóvis de Barros Filho, que é um... E aí, cara, nessa me despertou a história de estudar. Coisa que eu não fiz na época que tinha que fazer. Eu terminei a 8ª série, aos trancos e barrancos, e fui atrás de salário para... Né, eu fiquei o homem da casa com 15 anos. Meu padrasto faleceu, a minha irmã mais nova, a filha dele, estava com 19 dias no hospital, numa incubadora. E aí, estudo era secundário. Né? Não é que estudo é secundário, mas para mim naquele momento era. Então, quando eu terminei a 8ª série, vou trabalhar mais e ir atrás mais da grana. E aí, 2020, essa coisa do autoconhecimento, e eu sempre tive muito interesse e curioso, né? Com várias questões do cosmos, da espiritualidade e tal. E aí comecei a fazer uns cursos do Pedro Calabres, depois Nando Dub de Recife. Falou, pô, cara, tô assistindo suas lives, tô achando mal barato. Tem um conterrâneo meu aqui que eu acho que você vai curtir. Aí ele me passou o link do Murilo Gun. Na época que eu acesso o perfil do Murilo Gun, tem lá os cursos que ele decidiu botar tudo de graça. Um material absurdo. Aí, velho, o Murilo... abriu vários portais pra mim assim, aí ali eu achei o direcionamento. Falei, é isso, brother. Não só o Pedro tava certo, né? E aí o Murilo impactou muito logo de cara, porque no início do curso tem um quote assim que dizia: a única certeza é a incerteza. A única estabilidade real é saber lidar bem com as instabilidades. Irmão, eu naquele momento, 2 filhos pequenos, eu sem grana, sem gig, não tô entendendo o que tá acontecendo no mundo. Eu falei, é isso, mano.
tem que fortificar o interno. Agora entendi porque eu não quero fazer live. Agora não é hora de fazer live tocando, todo mundo já sabe que eu toco. Aí a mesma história sua. Como eu contribuo a ponto de daqui 10, 20, 50 anos, se a vida me permitir viver, eu olhar pra trás, qual é o rastro que eu deixei pra trás? Ó, eu tremo, velho, quando eu penso nisso. Porque, ó, eu falei, é isso, mano, porque a live, a hora que eu desligar, eu vou ficar triste de novo, não vou ter o auê. E olha que eu sempre trabalhei muito a minha cabeça para essa coisa do ego, as pessoas ao seu redor, né? Eu sempre trabalhei a história da solitude, então eu adoro ficar sozinho. Até aqui hoje contigo, eu nunca senti solidão. Não sei o que é isso. E gosto, é quando vem as ideias, é quando eu fico mais produtivo, é quando estou no silêncio, não tem TV. A maior parte da minha vida, eu nunca nem tive TV. Foi depois que veio o filho é que eu comprei a TV. Enfim, cara, dá pra gente falar muito. Pati, segue o teu roteiro aí. E foi assim que eu consegui o direcionamento na Covid, e acabou que a Covid me levou pra outra história, que era um sonho de criança. Meu filho, vendo eu com o laptop no colo, assistindo vídeo no YouTube, ele colocou a cabeça, o que você tá assistindo? Aí ele colocou a cabeça, você e seus motoristas. Eu falei, era pro seu pai ser isso. Aí ele distanciou assim, foi pros pés da cama, entrou debaixo do edredom comigo. Ué, você não morreu, você ainda pode ser. Cara, aquilo ficou umas 2 semanas na minha cabeça. Aí eu fui pesquisar. Falei, mas vou fazer 50 anos, uma empresa não vai dar aquela mentalidade de Brasil, sabe? A empresa não vai dar trabalho, um veículo para um cara de 50 anos. A hora que eu entro no Google, carência de mais de 300 mil motoristas só em Inglaterra por causa do Brexit, mais de 100 e tantos mil motoristas. Faltando para aí, cara, fui, me joguei, 18 meses de ralação, estudo, exame, isso, aquilo. Cara, quando eu peguei toda a documentação, no dia seguinte, já arrumei trabalho, entrei na primeira empresa, nem entrevista, nem teste eu fiz. Uau. Mas aí andava com um brother, né? Eles chamavam o primeiro motorista, né? O primeiro e o segundo motorista. Que responsa, hein, cara? Cara, que responsa, velho. Eu sou muito louco. Mas enfim, volta pro teu roteiro aí. Eu vi um dos vídeos. E me realizei de novo, com quase 50 anos. Eu parecia aquele menino fazendo o primeiro bailinho nos anos 90, assim. O voozão na estrada. Aliás, Porque o meu sonho, eu cresci falando que ia ser motorista de ônibus de viagem na Itapemirim. Que é uma ótima empresa. Moleque, era isso. Minha ideia de vida, porque sempre amei viajar. Pra mim não faz sentido estar no mesmo lugar.